Como a gente citou na abertura do programa, muitas vezes quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pode colocar isso longe da nossa rotina, né? Relacionando com assuntos como aquecimento global, desmatamento, só que a preocupação com o meio ambiente também está ali nos nossos gestos do dia a dia. Então, o que cabe dentro desse conceito tão amplo? Quem responde e quem ajudou também a gente a construir esse programa é o professor da ESPM, especialista nesse assunto, Marcos Nakagawa. 3 pilares da sustentabilidade são o ambiental, social e o econômico. Essa é a mentalidade que cada dia mais a gente tem que trabalhar, não só com as questões financeiras, que é o que o mundo inteiro hoje atualmente está buscando. E sustentabilidade não é só cuidar da Amazônia, só dos seus resíduos, mas também pensar de uma forma em que você haja de uma maneira não só para ganhar dinheiro, mas também para cuidar do meio ambiente e também incluir mais pessoas, cuidar das pessoas. Sim, a sustentabilidade é um tripé, é um óculos tridimensional que você olha o mundo, que você compra as coisas, que você vive e que você tem os seus hábitos. Obrigada, Marcos. Você tem o sobrenome de uma pessoa que a gente ama muito nesse programa. A gente já gostou dele antes de começar, né? Exatamente. Ouviu o nome e já falou, deve estar certo. Nossa, nem ouvi, sensato. Já dou um RT ali. O Marcos ajudou a gente a construir o programa e a gente dividiu o programa em 3 partes: consumo, produtos de limpeza e cosméticos, e por último a gente vai falar também sobre lixo. Então fica com a gente. E ele traz uma questão importante, que é a gente ter uma visão menos egoísta, né, Karnal, do espaço que a gente ocupa. E como eu disse, não necessariamente mudar toda a sua vida de um dia para o outro. É você colocar ali dentro da sua realidade o que você consegue fazer e aos poucos, com informação, você vai tentando mudar o hábito, né? A partir da leitura de alguns textos e debates que eu acompanhei, eu percebi que pequenas mudanças na minha vida poderiam fazer muita diferença. Por exemplo, consumir as frutas de consumidores mais próximos e da estação. Aqui em São Paulo estamos agora no hemisfério sul, no outono. Isso significa aqui, por exemplo, abundância de caqui, que eu adoro, pena que é calórico, mas eu adoro caqui. E então, essa é a época de consumir caqui. Não é época de consumir frutas que não sejam, porque serão ou feitas em estufa ou importadas. Então, não é comer menos, pelo contrário, é valorizar a economia local. Para que o excesso de embalagens? Durante essa pandemia eu fiquei horrorizado, gente. Comprava, às vezes, uma coisa desse tamanho, vinha numa caixa gigantesca, sim, com isopor, plástico bolha, né? E assim por diante. E eu lentamente abandonei meu hábito quase visto de ficar estourando plástico bolha, que eu adoro. Podia dedicar parte da minha existência a ficar apertando plástico bolha. Eu abri mão até disso. Mas é muito curioso isso que você falou da caixa, porque é isso, né? Você compra um negocinho desse tamanho, chega uma caixa desse tamanho, você tira a caixa, tem uma outra caixa, você tira, e quando você vai ver o negócio tá ali no meio, enrolado em plástico bolha e papel. Então, você não lembra disso, mas algumas redes de fast food, quando abriram no Brasil, no fim do Pleistoceno, elas trouxeram o hábito de botar os lanches em embalagens de isopor, que são de difícil decomposição, lenta decomposição. E a gente achava o máximo, porque ficava quentinho. Ficava quentinho. Então, é uma sedução que meu amigo e pesquisador da área, o professor Luiz Marques, da Unicamp, trata no livro Capitalismo e Ecologia. É uma questão muito importante, porque eu tenho que pensar em consumir com consciência. Essa consciência é social, ela é ecológica, ela é sustentável, ela também é econômica. Não se trata de destruir a economia atual para que no futuro o panda seja feliz, não. É para que a gente possa existir, para que a gente sobreviva. Não se trata de proteger os animais, que claro que tem que ser protegidos, mas proteger a espécie humana. É ela que está em grande risco nesse momento, além, claro, de animais e plantas. E é interessante a fala do Karnal, porque ele diz que a embalagem era de isopor e a gente gostava, porque vinha quentinho. Quando você fala dessa embalagem grande, que você abre uma caixa, depois você abre outra, aí tem uma fita, um plástico bolha, depois a gente acha o produto, isso muitas vezes
associado com uma ideia de cuidado. Então, aquela marca se preocupa com você e, por isso, pensou numa embalagem tão bonita. Então, talvez se a gente substituir esse valor beleza por um valor sustentabilidade, a gente perceba qual é o impacto que a gente tem num sistema capitalista como consumidores. A partir do momento que a nossa demanda por produtos sustentáveis cresce, as empresas vão se sentir encorajadas a produzir aquele tipo de produto. Mais do que isso, a gente consegue gerar escala. Não para tudo, nem sempre. A gente pode falar depois de grandes setores e como que a gente consegue fazer para gerar escala, para diminuir essa diferença de valor entre aquilo que é sustentável e o que não é, inclusive para que todo mundo consiga competir nas mesmas condições, numa condição de equivalência. Porque senão o que vai acontecer também é, alguns países já desenvolvidos determinam regras ambientais, e alguns países já desenvolvidos que colaboraram muito, para a deterioração do nosso meio ambiente, determinadas regras que os países em desenvolvimento vão dizer, eu não consigo adotar, porque senão eu fico fora desse jogo. Então, o que a gente vai cobrar dos países já desenvolvidos em termos de investimento em pesquisa e mesmo da compra, do subsídio de produtos sustentáveis para que, gerando a escala, esses produtos possam tomar o lugar dos produtos não sustentáveis e a gente consiga resolver o nosso problema de emissão de carbono até 2050. E uma coisa que nós estamos aqui as 3 estações, Primavera, outono e alto inverno. Eu estou no verão, Porque eu estou aqui, Mas você veio pronto para esquiar. Inverno. Depois das últimas gravações com essa temperatura do estúdio, que já antecipa a era do gelo, que está começando Eu fui muito imprudente, porque condenaria. Mas a questão que você estava falando, eu estava lembrando que em 1996 eu fui a um supermercado em Frankfurt, na Alemanha, e peguei o saquinho, botei as compras e saí. Atrás de mim veio uma mulher alemã com a fúria dos hunos, gritando comigo, e eu assustado, já caiu algo no meu bolso e eu não vi, eu não tinha pago pelo saquinho de supermercado. Só que isso não existia no Brasil. Sim. E, aliás, custou mais de uma década para existir. Foi então que eu descobri que lá, para pegar um saquinho plástico, você teria que pagar. Um princípio que eu acho curioso, porque isso aqui em São Paulo representou o início de sacolas de pano, sacolas retornáveis. E que a gente precisa pensar, inclusive, sob a perspectiva da desigualdade, porque nesse nosso espaço de privilégio, discutir sobre o pagamento ou não da sacolinha pode ter um impacto menor na nossa existência, e aí a gente pode fazer um paralelo com o que eu estava falando de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Para quem é mais fácil de incorporar essas inovações, e eu não estou falando que não deva ser uma preocupação de todo mundo, deve ser, mas a gente precisa se conscientizar da dificuldade de adoção. Às vezes, uma pequena diferença no valor final da compra é muita diferença.